Olá pessoal, o título desse vídeo é Via de Administração de Fármacos em Animais Selvagens, assunto este presente na disciplina Clínica Médica de Animais Selvagens do curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula, nós temos os seguintes objetivos: abordar sobre conceitos norteadores referentes à farmacologia e terapêutica aplicada a animais selvagens e também discorrer a respeito de áreas de vias de administração de fármacos em animais selvagens. Inicialmente, é importante trazer para vocês um pouco sobre o contexto da farmacoterapêutica aplicada em animais selvagens. Na medicina veterinária, normalmente os cursos abordam a disciplina de farmacologia veterinária e terapêutica veterinária, onde vocês entram em contato com um rol de fármacos a serem utilizados de acordo com a condição clínica do animal ou às vezes ações de profilaxia, de nutrição. E é importante entender que esses mesmos fármacos, em sua maioria, podem ser utilizados em animais selvagens. Todavia, é importante entender a farmacodinâmica e a farmacocinética desses fármacos, justamente fazendo uma analogia com animais domésticos, no quais a gente acaba se baseando muito dentro da clínica de animais selvagens. Todavia, entender os aspectos biológicos desses taxos, dessas espécies selvagens. Por exemplo, a condição fisiológica, o aspecto fisiológico de um réptil é diferente de um mamífero e é diferente de uma ave. Dentro dos répteis, nós temos ali também condições muito específicas. E a dinâmica e a cinética desses fármacos, eles vão variar de acordo com esse organismo biológico, de acordo com essa espécie. Então, é importante entender esses fármacos a serem utilizados de acordo com essa determinada espécie. Tá? O metabolismo desse animal ele pode alterar e muito as condições utilizadas com animais domésticos, por exemplo. Tá? Então, a gente deve observar, por exemplo, se o animal está ali o tipo de tratamento, o tipo de conduta que vai ser realizada, se vai ser um tratamento sintomático, né? Se vai ser um diagnóstico já fechado para aquele animal, já consigo fechar o diagnóstico clinicamente, por meio de exames complementares. Tá? E com isso, observar essa correlação com a indicação desse fármaco. Tá? Lembrando que quando a gente trabalha com animais selvagens, muitas dessas espécies não se conhece nem muitas vezes a sua fisiologia, como que é o aspecto fisiológico dessa espécie. Imagina a dinâmica, a cinética de um determinado fármaco dentro desse organismo animal. Tá? Então, é importante uma base de leitura extremamente importante extremamente necessária para a conduta clínica farmacológica desses animais. Tá? Além disso, é importante observar os efeitos adversos, tá? Que esses fármacos podem promover, até porque muitos desses efeitos adversos eles são raros, né? Mas o médico veterinário tem que estar preparado para uma possível reação. Tá? Além disso, observar e analisar a toxicidade. Por exemplo, tem fármacos que são tóxicos, mais tóxicos para umas espécies e esse mesmo fármaco ser menos tóxico para outras espécies. Tá? Isso pode variar também na idade do animal, tá? A condição clínica do animal. Analisar a incompatibilidade química com outros fármacos e a interação medicamentosa. Tá? Além disso, aspectos a serem analisados para a terapêutica desses animais como que eu vou
encaminhar a posologia desse fármaco, né? Qual a dose terapêutica recomendada, qual a concentração desse fármaco, qual o intervalo a ser utilizado, tá? Lembrando que quando a gente está trabalhando aqui com animais selvagens, a gente tem animais com metabolismos bem diferentes. Nós temos aves, que tem um metabolismo bem alto, e nós temos répteis, que tem um metabolismo mais baixo. Então, a meia-vida, a ação desse fármaco no organismo animal, dessas duas espécies, desses dois táxons, dessas duas classes, vai variar, obviamente. Tá? Então, com certeza vai ser uma dose terapêutica diferente, tá? Com um intervalo também diferente. Tá? Às vezes, alguns fármacos que são utilizados para 3 vezes ao dia para aves, em répteis é a cada 3 dias. Tá? Para vocês verem como que eu posso ali, ou tá dando uma subdose para uma ave, ou dando uma superdose para um réptil, por exemplo. Tá? Então, a posologia é extremamente importante. E o cálculo de dose, ele em geral, ele é o mesmo realizado com animais domésticos, tá? Considerando ali a dose terapêutica, miligramagem por quilo, tá? E realizando ali, se for uma solução, verificando ali a miligramagem por ml, tá? E isso eu sabendo a dose terapêutica com estudos, né, comprovados cientificamente daquele fármaco específico para aquele animal, para aquela espécie. Todavia, muitas vezes a gente não vai estar encontrando essa dose terapêutica, e aí a gente pode estar utilizando o que a gente chama de extrapolação alométrica, né, alometria, tá? Onde vai se utilizar um animal modelo, tá? Correlacionando ali uma dose para que esse animal alvo, né, essa espécie alvo, esse animal alvo a ser utilizado essa dose terapêutica. Tá? A extrapolação alométrica ela é baseada principalmente considerando a taxa metabólica basal do animal, tá? O metabolismo do animal. Normalmente, espécies menos trabalhadas clinicamente, onde não se sabe a dose terapêutica, normalmente é necessário realizar esse cálculo de extrapolação alométrica, como xenartas, tá? Às vezes algumas aves também não se tem o cálculo, não se tem a dose terapêutica, tá? Tamanduás, preguiças, tatus, tá? Normalmente é necessário fazer esse cálculo direitinho, tá bom? E aí, a gente também nessa aula a gente vai trabalhar principalmente as vias de administração. A medicação em animais selvagens pode ser administrada oralmente, né? Por exemplo, nesses 3 grupos, tá? Em aves, em répteis e mamíferos, tá? Oralmente pode ser colocado na água, né, no alimento, né? Ou também pode ser administrado via injeção intramuscular, intravenosa, subcutânea, intraóssea, intratraqueal, intracelomática, tá? Também pode ser administrado topicamente, por nebulização, que aí pode ser feita ali uma lavagem nasal, uma lavagem sinusal, tá? E essa escolha da via de administração ela vai ser baseada de acordo com a gravidade do animal, tá? Ou do objetivo daquela terapia e no número de animais a serem tratados, na habilidade do proprietário a administrar a medicação e na formulação a ser disponível, tá? E a gente também pode fazer o tratamento ali individual, né, daquele espécime, né, daquele indivíduo, ou então, dependendo da situação, fazer o tratamento em grupo. Tá? Fazer o tratamento ali, por exemplo, se eu tenho um bando de arara cativa e eu estou observando que elas estão ali com um processo infeccioso. Eu posso, em vez de fazer a contenção de todos aqueles animais, colocar ali na água de bebida, ou então colocar na alimentação. Isso facilita muito o processo. Então, inicialmente, vamos começar a falar aí dos répteis, né? A gente vai dividir a aula aqui em via de administração em répteis, aves e mamíferos selvagens, tá? Então, répteis a gente começa ali pelos ofídeos, tá?
onde a gente pode estar administrando os fármacos topicamente, via oral, intramuscular, subcutânea, intracelulática, oftálmica e intravenosa. O uso tópico ele requer um cuidado bastante importante, né? Ter bastante cuidado na administração topicamente nesses animais por conta das escamas, né? Então posso estar gerando lesão ali no local e principalmente gerando uma umidade muito grande, tá? Então normalmente esses animais eles podem ter também acesso à água, tá? Então a gente pode estar retirando esse animal, por exemplo, estiver no recinto que tem um substrato. Se eu utilizar um medicamento, né, um fármaco tópico, isso pode estar sendo pode sair ali para o ambiente onde o animal está. Tá? Então o uso tópico ele tem que ter bastante cuidado. Tá? Inclusive dá para usar bandagens também, tá, nesse animal, justamente para fixar melhor esse fármaco. Tá? Além disso, dependendo da situação, como os ofídeos eles têm uma extensa camada de pele, né, é um órgão bastante grande, né, nesse animal, né, e bastante aparente, a gente pode estar utilizando ali banhos nesse animal, tá, se for um problema dérmico, tá, a gente pega ali uma solução e coloca ali na água e pode fazer o tratamento. A gente vai especificar mais quando a gente falar de clínica de répteis, mas a gente pode estar utilizando algumas substâncias na água. A gente também pode estar fazendo ali uma antisepsia também com solução salina, com fármacos também justamente que podem facilitar esse processo. Tá? Além disso, pode ser realizada a administração oral de fármacos. Tá? A administração oral acaba sendo um desafio em serpentes, tá? Porque tem ali o processo da abertura da boca, principalmente em animais peçonhentos. Vocês sabem que tem animais que têm um alto grau de peçonha, então isso o fato de realizar a abertura da boca apenas para administrar um fármaco oral acaba não tendo um custo-benefício tão grande. Tá? Todavia, né, como é fácil ali desviar a glote, tá? Fazer a administração, tá? Diretamente no esôfago, então ali através de um tubo orogástrico também não é tão complicado, tá? Então dá até para usar também soluções, tá? Às vezes até comprimido, então você pode macerar o comprimido, colocar numa seringa e fazer a administração orogástrica, tá? Todavia é importante analisar, principalmente em répteis e aves, a viabilidade do uso oral, como eu comentei no slide anterior. O pH gástrico dessas espécies é muito específico e às vezes não se tem estudos adequados em relação à ação desse fármaco, a absorção desse fármaco frente ao sistema gastrointestinal, gastroentérico, tá? Então há de se avaliar bem aí o uso oral de fármacos, tá? Além disso, a via intramuscular, tá? As injeções intramusculares de serpentes devem ser administradas na musculatura apaxial, tá? No músculo apaxial, né? Aí os paralombares, tá? A gente consegue observar ali a linha média, né, do dorso, e aí nós temos a musculatura, essa musculatura lateral. Só tem que ter muito cuidado porque não é uma musculatura muito preeminente, tá? A gente normalmente utiliza ali uma seringa de insulina justamente para não gerar muita lesão e, dependendo da situação, fazer administração em vários locais. Tá? A maioria dos medicamentos é administrado preferencialmente na região craniana, né, na metade do corpo, justamente pela questão do sistema porta-renal. Tá? Como eu falei para vocês, em répteis, de maneira geral, tem essa questão do sistema porta-renal
Então, a maioria dos fármacos, aí na dúvida, né, de maneira geral, como não se tem muitos estudos em relação à administração e a excreção desses fármacos, a dinâmica desse fármaco dentro do organismo, em geral, a gente recomenda fazer administração no terço anterior do corpo, tá? Isso aí de maneira geral, tá? Tem muita gente estudando sobre isso, tá? Então, dependendo da situação, é importante verificar aquele fármaco ali, se tem algum estudo referenciando ali o sistema porta-renal, tá? Além disso, nós temos a administração via subcutânea, tá? Essas injeções podem ser feitas ao longo do corpo do animal, né, na lateral do animal, que ele aqui tem bastante pele, tá? Então dá para fazer a administração de maneira adequada. Todavia, elas devem ser, essa pele ela se expande facilmente, tá? Cranialmente e caudalmente a partir do local da injeção durante a administração, e a administração ela deve ser ali em bolos, tá? Justamente para não gerar tanta lesão. Agora, de maneira geral, isso para todas as espécies também. Muito cuidado também com o tipo de fármaco a ser administrado subcutâneo, tá? Para não gerar ali uma lesão no local, uma necrose, tá? Então verifique se realmente aquele fármaco, aquela solução a ser administrada, ela pode ser administrada via subcutânea, tá? Além disso, tem a via intracelomática, alguns autores não recomendam devido à disposição dos órgãos e também os sacos aéreos, tá? Então, pode ser ali uma última via, uma última opção, tá? Para ser administrada, tá? Mas normalmente se recomenda nessa região aqui, tá? Justamente escapando ali topograficamente de alguns órgãos mais sensíveis, tá? Como o coração, como o pulmão, tá? Então, todavia, mesmo assim, corre o risco também da administração. Então, pode ser também uma administração guiada para ultrassonografia, com o aparelho ultrassonográfico, tá? Essa também é uma situação que serve para todas as outras espécies, tá? Além disso, tem a via oftálmica, tá? Então esses animais acabam em cativeiro, acaba tendo bastante problema ocular, tá? Então a administração, lembrando que esses animais eles podem apresentar infecções ali nesse local, pode apresentar a persistência ali da escama ocular, tá? Então a via oftálmica também acaba sendo um bom local a ser avaliado e analisado, tá? E por fim, né, por último, aqui a via intravenosa, tá? A via intravenosa a gente falou bastante, vocês podem dar uma olhada lá na videoaula sobre colite sanguínea em animais selvagens, que em geral pode ser utilizado aqueles mesmos locais que eu citei na aula, tá? Agora, Textudines, praticamente as mesmas características que a gente comentou de ofídeos, tá? Mas aí a gente vai focar um pouquinho mais em alguns pontos, tá? Uso tópico, lembrando que esse animal ele tem ali uma carapaça, né, um casco, e o plastrão, tá? Que também pode ser utilizados fármacos nesses locais, pode ter ali infecção bacteriana, pode ter ação fúngica no local, pode ter traumatismo. Então também são pontos a serem cuidados, né, pelo médico veterinário, tá? Todavia nós temos textudines que são terrestres, né? Então tem textudines aquáticos. Nos aquáticos o uso tópico ele acaba sendo um desafio muito grande, apesar de ter algumas pomadas hidrofóbicas, né, com oral base, né, que ele acaba não sendo tão diluído, né, em água, tá?
Então, há opções aí, concentrações de pastas, né, principalmente para ser administrado localmente nesses animais. Tá? Também dá para usar bandagens, tá? É, a gente, a gente até verifica em textudines muita lesão traumática, tá? Então, é importante ter esse cuidado, né, com o uso tópico de fármacos também, tá? Outro ponto importante é a administração via oral. Esses animais, como eles têm um bico córneo muito firme, é um desafio muito grande realizar a abertura da boca desses animais. Tá? E imagina quando o animal está ali, é necessário fazer administração de fármaco, então uma nutrição. Então, para ficar abrindo a boca desse animal várias vezes ao dia, então muitas vezes uma vez ao dia, acaba sendo bem complicado. Então, se conseguir, ok, a gente faz ali uma sonda, a administração ali oral, então um orogástrico, ou então a gente também pode estar fazendo uma esofagostomia que facilita aí a administração desse fármaco, tá? E é interessante a gente analisar, né, topograficamente aonde vai estar o estômago desse animal. A gente pode ali verificar na mesma distância externa, confere a propriedade para atingir ali a cárdia, tá? E também a gente pode mensurar aí a distância do escudo gular, tá? E abdominal caudal desse animal, e a gente verifica ali topograficamente onde está o local. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esofagostomia, tá lá, acho que no penúltimo slide, tá? Que pode ser utilizado tanto em aves quanto em répteis, tá? Mamíferos também, dependendo da situação. Tá? Então a administração também pode ser realizado de fármacos na região intramuscular, tá? Como você pode perceber aqui nos músculos dos membros anteriores, né, dos membros torácicos, tá? Também muito cuidado, tá? Não ter uma porção muscular muito grande, principalmente animais menores, tá? Administração subcutânea, tá? Que normalmente nessa região tem bastante pele, então dá para ser administrado muito cuidado também para não gerar lesão local. A via intracelomática, também tem alguns quesitos que também podem trazer malefícios para o animal, tá? Percebam que o animal tem um plastrão muito grande, então posso estar acessando aqui a via intracelomática. Muito cuidado, porque há uma pressão interna muito grande, então a administração deve ser bastante criteriosa, né? Deve ser o último, deve-se tentar todas as outras vias, né? Qualquer coisa, por último a gente tentar a intracelomática. Via oftálmica também, esses animais acabam tendo bastante lesão ocular também, assim como nos ofídeos, tá? Administração intraóssea e a intravenosa, tá? A intraóssea eu vou falar um pouquinho quando eu vou comentar de aves, tá? Ok? A intravenosa, vocês podem também estar observando aí a via de colite sanguínea na aula de colite sanguínea, né? Tá? Répteis, continuando, Lacertilia e Crocodília, eu coloquei no mesmo slide porque é bem parecido aí os locais de administração. Então eu uso tópico da mesma maneira que a gente comentou anteriormente. Tá? Administração oral, nesses animais pode ter um perigo ali também na manipulação oral, né? Imagina fazer a administração oral de um crocodiliano num jacaré-açu, melanosucurnídeo de 6 metros. Tá? Então também há de se analisar muito bem a administração oral desses animais. Em pequenos lagartos, iguana, o gênero Tupinambis, tá? Ali não é tão complicado fazer a administração oral, tá? Tipo, consegue fazer a abertura
da boca de maneira até que fácil, tá? Mas em grandes animais acaba sendo um pouco complicado, tá? Aí nós temos as vias intramusculares, né? Então a gente pode utilizar aqui os músculos do membro anterior e dos membros anteriores e dos membros posteriores. Todavia, considerando a questão do sistema porta-renal, como eu falei anteriormente, tá? A via intracelomática, com tudo que a gente comentou, considerando tudo que a gente comentou anteriormente. Via oftálmica, via intraóssea e via intravenosa. Tá? Intraóssea eu vou falar um pouquinho quando comentar de aves, tá? E agora falando sobre as aves, tá? Então, aves, a gente pode, aí eu vou dividir mais, falar um pouquinho mais dos tópicos, né, que acaba sendo um pouco mais complexo o processo. Então, pode ser utilizado via topicamente. Esses animais, eles têm uma pele muito fina, tem uma pele muito fina, então isso acaba podendo gerar uma toxicidade maior, uma absorção inadequada desses fármacos localmente. Tem que ter muito cuidado com o tipo de pomada, de creme, de unguento a ser utilizado, porque eu posso estar gerando uma lesão maior ainda no local. Tem locais que tem pouquíssimo músculo, imagina a região ali da asa, por exemplo, tá? Então eu tenho que priorizar, claro, né, se for um processo infeccioso, priorizar ali a diminuição da infecção, mas também eu tenho que considerar a revitalização desse tecido local, tá? Além disso, a gente tem um processo de formação de pena, então ali pode gerar uma umidade muito grande quando eu colocar alguma substância no local, pode danificar essas penas, pode retardar esse processo de revitalização no local, tá? A gente também tem que considerar, ao contrário de répteis, né, não acontece tanto, o risco do animal ingerir também esse fármaco local. Então a gente pode também estar usando colares, né, elisabetanos nesse animal para evitar que ele faça a ingestão desse medicamento, desse fármaco. E também o uso de bandagens, tá? É importante analisar que esses animais são animais muito pequenos, né? Imagina uma ave ali, um periquito achaliano, uma calopsita. Então, muito cuidado, né, para não a fazer a administração, aquela camada muito espessa desse creme, dessa pomada, desse unguento no local, que ali pode estar tendo absorção. Então, normalmente a gente utiliza ali camadas bem finas, tá? E muito cuidado com o uso ali de pomadas que tem piretróis, substâncias repelentes, né? Substâncias antiparasitárias ali que podem causar uma absorção sistêmica nesses animais, tá? Via oral. Então, na via oral é uma via extremamente importante para aves, tá? A gente pode fazer ali ou individualmente, olha só que graça essa cacatua aqui, ela mesma está se administrando o fármaco. Ou a gente pode estar administrando individualmente ou em grupo, tá? Se a gente puder garantir que aquele animal ele está recebendo aquele fármaco na água de bebida ou na alimentação, acaba sendo fantástico. Agora, é importante considerar que algumas substâncias elas são termoláveis, ou seja, ela pode ali se dissipar ali, né, com a temperatura, né, com contato com o ambiente. Ou então que o animal ele pode não se alimentar pelo fato de ter um gosto diferente, né? As aves elas são muito seletivas, né, na alimentação. Então, se eu colocar na água, o animal pode não querer beber a água. Se colocar no alimento, ele pode não querer comer o alimento. Então, esses fatores ele deve ser considerado também. Caso a gente não consiga fazer isso, a gente pode estar contendo o animal ali individualmente, tá? Dá para utilizar ali várias
vários tubos, né, várias sondas que façam a administração ou diretamente na boca do animal ou a nível de papo, tá? É, é, e é interessante, né? Caso o animal ele esteja em alerta e estiver ativo, dá para fazer essa administração oral, tá? Ela é segura, ela é eficaz e acaba sendo minimamente estressante, tá? Agora também há contraindicações, tá? Por exemplo, animais com doenças gastrointestinais primárias, né, que provoquem vômito, estase local, tá? Reflexo diminuídos, animais que ficam em decúbitos, né, animal intoxicado, tá? A gente tem que evitar justamente para não ter uma regurgitação, uma aspiração, tá? Além de animais com trauma oral e também no trato gastrointestinal superior. Tá? Aves, principalmente filhotes, a gente acaba tendo muito problema ali de aspiração, tá? Falsa via, então muito cuidado na administração, tá? Então quando a gente fala nessa administração, a gente pode estar também utilizando comprimidos, cápsulas, soluções, tá? Mas tem algumas observações, tá? É, a, a gente acaba não tendo uma previsibilidade muito grande em relação ao esvaziamento do papo, tá? A falta de um grande volume de fluido e o pH relativamente alto nesses animais significa que o papo não pode ser comparado ao estômago dos mamíferos. Então são taxos, são grupos bem diferentes, né? Resultando ali no comportamento farmacocinético imprevisível desse medicamento, principalmente quando a gente não tem estudos muitos recentes ou quando há ausência de estudos referente àquele fármaco a ser administrado. E o problema pode ser contornado triturando ali aquele comprimido, a gente pode ali macerar, né, o comprimido, né, fazer ali uma suspensão e fazendo a administração desse fármaco através ali de uma cânula diretamente no papo. Lembrando que nós temos espécies que não têm papo, tá? Então é importante considerar isso e principalmente o tamanho dessa cânula a ser administrada, tá? Justamente para eu não gerar uma lesão aqui no papo, né, no animal, e também não gerar uma lesão aqui no interior do esôfago. Tá? Então tem vários tamanhos, tá? Diversificado aí para as espécies de aves a serem manejadas. Tá? Além disso, alguns animais eles podem também se recusar a engolir essa medicação e aí a gente tem que ser realizado ali uma contenção física adequada desse animal. Tá? Vejam aqui, tá? A administração a gente pode estar para essa, como é algo invasivo, a gente tem que garantir que esse animal ele está realmente contido de maneira adequada, tá? Então o treinamento, a habilidade, ela tem que ser feita de maneira bastante constante, tá bom? Via intramuscular, vamos lá, né? A administração parenteral ela acaba sendo recomendada, né, para aves que estão ali criticamente doentes, tá? Então a gente descartou ali a questão, o uso oral. E também tem fármacos que só são administrados por essas vias, né? Então, as aves mantidas ali em grupo, em viveiro, eles, como a gente pode estar utilizando com alimentos ou água, mas quando não, a gente tem que retirar esses animais, colocar ali no regime de internação para ser medicados de maneira mais individual, né? Com uma administração que a gente vai garantir que vai ter uma absorção adequada e também quando a gente não conseguir fazer essa administração oral de maneira adequada. Tá? Na via intramuscular, a gente normalmente recomenda utilizar aqui o músculo peitoral, tá? Nós temos aqui a quilha, né? Na lateral a quilha, a gente também pode estar dividindo também
o local de administração para não concentrar ali o fármaco apenas naquele local, que pode gerar problemas, né, no local da aplicação. Tá? E a via subcutânea. Tá? A via subcutânea ela tem alguns pontos a serem analisados. Tá? A aplicação, principalmente de fluidos na via subcutânea, ela deve ser empregada apenas em casos de desidratação leve. Tá? E isso também a gente considera também para mamíferos. Tá? Dá para fazer a administração da fluidoterapia oral também, mas a gente pode avançar para o subcutâneo e quando não, a gente tem que realmente fazer intravenosa ou intraóssea. Tá? Pacientes com comprometimento circulatório, por exemplo, submetidos a condições adversas, eles podem apresentar redução de circulação pelos vasos da pele, tá? Devido à escassez de vasos na pele das aves, pode não ocorrer essa absorção imediata e ser ali de maneira bem gradativa. Por isso que esses bolos, né, eles devem ser utilizados de maneira bem criteriosa, tá? Considerando ali o tamanho do animal, o tamanho daquela determinada espécie. Tá? E a agulha, ela não pode ser uma agulha muito grande, tá? Lembrando que a pele desse animal é uma pele bem fina. Tá? E devido a esses aspectos a serem analisados, tá? A gente tem, por exemplo, a região inguinal, né, que eu posso estar administrando, tá? Esses fluidos. Tá? Olha que interessante. A gente pode até também utilizar aqui na região da área do pescoço, só que tem que ter muito cuidado, porque dependendo do tamanho do animal, aqui nós temos também o sistema de sacos aéreos, né? Cérvicos cefálicos, por exemplo. E isso pode estar atrapalhando ali aquele animal. Tá? Além disso, acaba sendo uma região bem importante para o animal, né? As asas. Então, se eu faço uma administração de algum fármaco nessa região, também pode gerar dor e isso pode atrapalhar ali o processo de reabilitação desse animal. Via oftálmica, tá? Então em aves a gente também encontra problemas oftálmicos, tá? Então a gente pode estar administrando ali a utilização de colírios, de pastas, tá? No local, tá? E via intraóssea e via intravenosa, tá? Quando a gente fala de via intravenosa, né, considerar o que a gente comentou na aula anterior, e a via intraóssea. A via intraóssea acaba sendo uma administração bem importante para aves, porque às vezes a via intraóssea acaba não sendo tão viável de ser utilizado. Tá? A via intraóssea ela se mostra um método bem eficaz e estável para acessar o sistema circulatório das aves, e as indicações são as mesmas na via intravenosa. Tá? É importante considerar o fármaco, considerar a ser utilizado nesse processo. Tá? O paciente recomenda, né, que ele seja anestesiado, tá? Porém o procedimento pode ser realizado com a contenção e anestesia local. Tá? A técnica de antisepsia ela acaba sendo fundamental para o local, porque ali eu estou fazendo algo bem invasivo, tá? E os fluidos devem ser administrados lentamente a fim de evitar um vazamento, tá? O que será mínimo, né, se for realizado ali uma técnica cuidadosa, e também infelizmente pode gerar dor, tá? Devido à alta pressão e o acesso a esse local, tá? Lembrando que o osso é um local que gera bastante dor, tá? Então a gente tem que analisar realmente se é necessário utilizar essa via, tá? Lembrando que a gente tem que fazer o máximo ali para salvar o animal, né? Tá? Caso a fluidoterapia, por exemplo, oral não funcionou, ou então não está sendo possível,
a fluidoterapia subcutânea também não, a gente pode estar utilizando essa via para administração. Tá? Então, a administração intraóssea, a gente pode estar utilizando catéteres intraósseos, tá? Que são bastante úteis e permitem o acesso para esse sistema circulatório. A gente pode estar fazendo o acesso aqui da região ulnar da una distal e também do tibiotarso, tá? Que são locais que acabam sendo recomendados para esse acesso. Tá? Geralmente a gente pode estar utilizando ali agulhas espinhais ali com calibre de 20, 22, vai depender do tamanho do animal, tá? Com 33 milímetros, tá? E caso a gente não tenha esse material, a gente pode estar utilizando também um andril com um calibre de acordo com o tamanho ali do animal, 28, 30, tá? Dentro da cânula da agulha, que ali evita a oclusão do osso. Tá? Para aves menores, dá até para utilizar ali o 25G, tá? Um calibrezinho um pouco menor. Tá? Então, a gente, vocês conseguem visualizar bem aqui as imagens, né, de como a gente consegue realizar esse acesso. Tá? Então, por exemplo, aqui no acesso da una distal, a ave ela é colocada em decúbito dorsal. Tá? Dá para fazer também decúbito ventral, tá? Dependendo do animal tiver apenas nessa posição. Né? A gente retira, né, remove as penas do local ali do carpo, tá? E realiza a antisepsia no local. Tá? Aí nesse acesso a gente segura a una com uma das mãos enquanto a agulha é colocada sobre a proeminência óssea distal. Tá? E a gente tem que conduzir de maneira bem paralela e com bastante cuidado. Tá? Com bastante cuidado. Tá? Detalhe, quando a gente faz esse acesso, tá? Essa agulha ela acaba sendo, a gente tem que girar ela bem lentamente, gente, bem devagarinho, tá? Que aí a gente consegue atravessar o córtex e ela pode ser conduzida ali de maneira mais lenta, tá? E ali a gente consegue ter uma resistência após a entrada da cavidade medular e o contato com o osso cortical. Tá? Caso isso tenha, você pode puxar um pouquinho mais ali para reposicionar a agulha. Tá? E aí com isso a gente consegue ali fixar a agulha, dá até para fazer um ponto, né, uma suturazinha, tá? Utilizar uma fita, um esparadrapo, um micropore para fixar, deixar bem fixo, e ali dá até para fazer uma bandagem também em 8 ali na asa, justamente para que essa agulha ela fique fixa ali naquele local. Tá? Do tibiotarso proximal, tá? Também a gente consegue, da mesma forma, a gente tira ali as penas do local ali, faz a antisepsia naquele local. A gente tem que colocar o animal em decúbito dorsal, tá? E a área ali em torno ali da crista, ela tem que ser também preparada, tá? E ali a gente localizando a crista cranial, tá? A gente segura o tibiotarso e faz esse acesso, tá? Da mesma maneira que a gente citou ali da una distal no local. Tá? Aí da mesma forma, né, estando fixo, a gente também faz a utilização ali da fixação ali com os esparadrapo, com o micropore, né? Faz uma bandagem e aí a gente consegue ter o acesso nesse animal. Tá? É importante a gente entender a questão da dor do animal, tá? Então a gente pode estar utilizando ali analgésicos, fazer ali uma conduta terapêutica com analgésico também, tá? E assim que o animal estabilizar ou verificar que foi realmente o suficiente de fluido, a gente retira, né, esse acesso e faz um acesso já com subcutâneo ou via oral. Tá?
Detalhe, também pode ser utilizado em répteis, tá? Esse acesso, tá? E também em mamíferos, principalmente mamíferos menores, tá? Roedores, né? Pequenos roedores, pequenos primatas, por exemplo, a gente pode estar utilizando também esse acesso intraósseo, tá? Então, aqui finalizando nessa parte, né? É importante que a gente analise em aves que também a gente pode estar fazendo administração intraabdominal. Tá? Só que por conta da presença de sacos aéreos, essa técnica ela não é recomendada. Tá? Então o uso ali intracelomático ele não é recomendado. Tá? Apesar da utilização ali ser também uma última escolha. Tá? Quando não se tem ali muito nenhum acesso, né? Até o intraósseo descartado a gente pode estar utilizando também. Todavia, mais uma vez, devido à presença de sacos aéreos, acaba não sendo recomendado, tá? Intracelomático. Mamíferos, tá? Mamíferos é importante a gente fazer analogia com as espécies domésticas, tá? Por exemplo, a administração de fármacos em felídeos silvestres são os mesmos do gato doméstico. Em canídeos silvestres também é o mesmo do cão doméstico. Tá? Perissodátilos, artiodátilos, tá? Ungulados. Tá? Também a gente faz analogia ali com bovinos, com bovino doméstico, né? Com Bos-Taurus, Bos-Taurus índicos, né? Também ali com bovídeos silvestres. Tá? Então é importante vocês estarem analisando esse processo, tá? E fazendo essa analogia. Então a gente pode estar administrando aqui topicamente, tá? Então lembrando que em mamíferos, em sua maioria, eles têm o hábito da lambedura, então muito cuidado também com o uso tópico de fármaco nesses animais, tá? Os animais podem morder no local. Então é importante considerar isso. Tá? A administração via oral, tá? Dependendo do animal, acaba sendo mais fácil, ou outro um pouco mais complicado. A gente pode, inclusive mamíferos, trabalhar o condicionamento operante para administração oral. Aqui, ó, administração mamadeira num filhote de pantera onca, nossa pitada. Tá? E aqui, olha que interessante, a profissional aqui em medicina veterinária, no momento da administração, aqui no caso da alimentação, que pode ter um fármaco dentro também, já realizando o exame físico. Então é um momento ali da administração oral que às vezes o animal até se distrai, ele fica mais à vontade. Tá? Então algo interessante a ser analisado. Agora, administração via oral um filhote de onça pintada, num adulto de uma onça pintada adulta, já é um pouco mais complicado, né, gente? Então a gente pode estar administrando também na água, na alimentação, tá? Mamíferos também são bem seletivos, então às vezes tem um gosto diferente ali no alimento, eles também acabam, devido ao fármaco, né, ou a substância ser colocada, ele também pode rejeitar aquele alimento, tá? Mas uma via importante, né? Tem comprimidos palatáveis, tá? Que acabam, às vezes, pode estar utilizando ali, facilitando também esse processo, tá? Mas considerem tudo aquilo que a gente comentou em aves e em répteis, né? O animal tá bem fisicamente, né? Ter um cuidado ali com a falsa via, ter um cuidado com uma regurgitação, animais com sinais neurológicos, ter bastante cuidado, tá? Então considerar tudo que vocês sabem e viram também nesse aspecto, tá? Então via intramuscular, tá? Também ali pode estar usando ali animais maiores, a região ali da tábua do pescoço, tá? Maiores que eu digo assim, bovídeos silvestres, tá? Cervídeos, tá? Animais menores a gente pode estar usando, fazendo administração aqui da região muscular dos membros
pélvicos, tá? Dependendo da situação, o processo de contenção ele tem que ser mais cuidadoso, né? Por exemplo, aqui em ouriço, né? Administração de um porco-espinho, ginecoidu. Administração aqui com a utilização do cano de PVC, justamente para o animal ele não gere lesão para a equipe, tá? O tamanho da agulha, né, da seringa, vai depender do fármaco a ser administrado e também da porção muscular desse animal. Tá? Muito cuidado com a administração intramuscular para não gerar lesão no músculo, tendão, articulação, não gerar nenhum problema neural ali no local. Tá? Animais silvestres eles tendem a se mexer bastante nesse processo de administração de fármaco, então a região muscular tem que ter bastante cuidado, bastante critério. Tá? Via subcutânea, a via subcutânea em geral a gente pode estar utilizando ali na região inguinal, aqui na região dorso, dorsal aqui por exemplo, de coelho, que tem bastante pele, tá? São locais ali também fáceis, né, a serem administrados, lembrando, fazer ali uma massagem boa no local, justamente para espalhar bem aquele fármaco, tá? Dá para ser realizado fluidoterapia também na via subcutânea, caso seja difícil o acesso, tá? Intravenoso, ou ele não aceite oral, ou a gente também não consiga fazer, ou o animal não está tão grave ali para ser administrado intravenoso ou intraósseo, tá? Via oftálmica, tá? Aí também é complicado, principalmente a questão da contenção, tá? Da via oftálmica, mas também dá para ser administrado ali colírios, cremes ali no local, tá? A via intravenosa, né, que eu peço para vocês darem uma olhada ali na aula também de colheita sanguínea, e a via intraóssea, que também dá para ser administrado, tá? em pequenos mamíferos principalmente, tá? E aí a gente consegue fazer também analogia com os animais, com mamíferos domésticos, tá? Fluidoterapia, tá? Agora eu vou falar aí de maneira geral, tá? Eu já falei sobre as vias de administração, agora de maneira geral. Então a fluidoterapia acaba sendo um desafio muito grande para a clínica de animais selvagens, como vocês puderam analisar. É importante que ofereça água, né, alimento com alto teor hídrico, tá? Para o animal e de maneira irrestrita, tá? Ali a água sempre tem que estar à vontade. Não é porque é réptil que não tem que ter água, tá? É uma falsa análise, tá, dos répteis, tá? Répteis também tem que ter água abundante, nem que ele não queira, tem que estar ali para o momento que ele achar necessário, tá? Fazer essa ingestão, tá? E pode ser utilizada também na fluidoterapia oral, então com sondas de gavagem, né, com sondas de administração, tá? A gente vai falar para vocês sobre a quantidade a ser administrada de fluidos nas aulas específicas de clínica de répteis, clínica de mamíferos selvagens e de aves selvagens, tá? Considerando ali se o animal está com diarreia, está com êmese, está com qual grau de desidratação e quais fluidos a serem administrados, tá? Mas em geral, como vocês viram, a fluidoterapia pode ser administrada e aqui de maneira considerando a condição clínica do animal, via oral, subcutânea, intravenosa, intraóssea e dependendo da situação também na via intracelomática, tá? Então, vocês viram já as vias, né, que eu citei anteriormente, tá? O acesso intravenoso é bastante desafiador e um ponto importante, tá? A quantidade a ser administrada, tá? Então, lembrando que répteis têm uma taxa de metabolismo basal menor do que aves e mamíferos, tá? Então é importante se fazer o cálculo adequado, considerando ali a condição clínica desse animal, tá? Via intracelomática, como eu até comentei anteriormente,
tem que se considerar ali os órgãos desse animal, a disposição desses órgãos, a presença ou não de sacos aéreos, tá? A administração com o uso de aparelho ultrassonográfico, tá? O diagnóstico por imagem, para que a gente não faça lesão de nenhum outro órgão, tá? Então, a utilização da fisioterapia em animais selvagens acaba sendo extremamente importante, tá? Esofagostomia para administração oral, tá? Eu até cheguei a iniciar, a comentar um pouquinho lá no slide de administração oral em textudines, tá? Mas aprofundando um pouquinho mais, esses animais eles acabam tendo um bico córneo muito firme, muito forte, e essa musculatura da região do pescoço também muito forte. Então, eu realizar a administração oral nesses animais acaba sendo bastante desafiador. Por quê? Porque o animal ele não vai realizar ele não vai disponibilizar ali a cabeça para fazer a administração de fármaco oral, muito menos ele vai abrir a boca, tá? Ao contrário, por exemplo, vocês viram ali da onça pintada ali, que a gente consegue ali condicionar esse animal a isso. Um filhotinho de onça pintada, que a gente consegue fazer esse condicionamento. Tá? Então, é um procedimento cirúrgico mesmo, justamente para que a gente tenha ali um acesso fixo, tá? Pelo esôfago do animal e ser realizado ali a administração oral de fármacos, de alimentos, de substâncias nutricionais, né, vitamina, mineral, aminoácido, tá? E aí evita que fique ali realizando aquele estresse de abertura da boca no animal, que pode lesar tanto o animal quanto a equipe a ser administrada. Isso também pode ser realizado em aves, tá? E dependendo da situação também em mamíferos selvagens, tá? Então às vezes é uma cirurgia na região da boca, o animal não quer comer, o animal está com um processo infeccioso, então o uso da esofagostomia acaba sendo extremamente importante. Analisar o custo-benefício, tá? De ter que sedar o animal para realizar o procedimento, principalmente, tá? E principalmente animais que vão ter um tratamento ali mais longo. Tá? Imagina um animal que vai ficar 30 dias sendo manejado para ser administrado alimentação via oral ou alguma substância via oral. Acaba sendo um desafio muito grande. Então, muitas vezes é melhor realizar logo a esofagostomia para facilitar o processo. Tá? Essa técnica é amplamente utilizada em animais internados, tá? Tanto aves quanto répteis. Tá? Então, a gente consegue ver aqui a sequência, tá? O esquema aí da esofagostomia. Então a gente faz a inserção desse tubo, tá? Verifica ali mais ou menos a porção que vai ser realizada a incisão no local, tá? Aí é realizada a incisão nesse local, lembrando que tem que ser em uma região que não incomode muito o animal ali no processo de retração da cabeça. Tá? Lembrando que quelônios, por exemplo, tem animais pleurodídeos e criptodira. Tá? E isso também é importante nesse processo. Tá? Animais que viram o pescoço, então é importante que a gente coloque no outro local, tá? Para que não atrapalhe esse processo. Tá? Em aves da mesma forma. Tá? E tem que ser uma região, esse lado tem que estar bastante rígido, tá? Para não ter um processo infeccioso, traumático ali no local. Tá? Aí quando a gente faz a incisão, a porção cranial do tubo ela é removida e a porção caudal ela é esterilizada mais ou menos ali com 2 centímetros através dessa incisão. Então a gente faz a retração, né? E o tubo ele fica aqui agora acessado, a gente coloca o restante do tubo até a região gástrica desse animal, tá?
A gente faz aqui a voltinha, né? Até a região gástrica do animal, e aí a gente fixa esse tubo ali com ponto de sutura, tá? E aí a gente consegue administrar esse animal de maneira facilitada. A gente até coloca aqui um esparadrapo, né? Justamente para ficar fixo esse tubo aqui na região do casco do animal, e obviamente quando não utiliza a seringa, após utilizar ali a administração do fármaco, né, da substância ali para o animal, a gente faz uma limpeza adequada nesse local e aí deixa fechadinho, justamente para não dar não ter nenhum processo de contaminação no local, tá? Lembrando que o animal estiver bem, né, estiver tranquilo, a gente faz a anestesia de novo o animal, faz a retirada desse tubo e faz uma sutura no local, justamente para evitar ter maiores problemas ali no local, tá? Em aves, da mesma forma, a gente consegue fazer esse processo, tá? Administração via respiratória, tá? É um desafio muito grande, tá? Fazer essa administração via respiratória, porque imagina eu ter que fazer uma lavagem nasal no animal, tá? Então, dependendo da situação, eu tenho que realizar uma anestesia nesse animal. E também a via respiratória serve também para administrar anestésicos inalatórios, tá? Então, na via nasal e sinusal, a gente pode estar realizando a lavagem nasal, a lavagem sinusal, tá? Principalmente em aves, tá? Ali pode ter um processo infeccioso, sujidades no local, tá? Principalmente ali nos seios infraorbitários, e com isso a gente consegue ali administrar uma menor quantidade de dose, tá? Ter um controle ali na pressão da seringa no local, né? E também não precisa ficar fazendo administração de fármacos sistêmicos, tá? Além disso, a gente pode estar realizando uma nebulização também, né, por meio dessa via respiratória. A nebulização ela é necessária muitas vezes por condições respiratórias, né, diagnosticada por animais silvestres, tá? O equipamento a ser utilizado inclui aí o nebulizador, né, a bomba de ar, o recinto e o container a ser administrado esses terapêuticos aerolizados, tá? Muito cuidado com o fármaco a ser utilizado na nebulização. Existem fármacos específicos para isso, tá? E verifiquem na literatura se aquele fármaco ele pode ser utilizado ali via nebulização, tá? Porque senão pode causar efeitos adversos irreparáveis aí para o animal, tá? Outra coisa a ser considerada, gente, é o tamanho da partícula, né, a ser administrada, né, por essa via. Tá? Por exemplo, em aves, para se ter um efeito local nos pulmões e sacos aéreos de maneira adequada, a gente tem que considerar as características da espécie, porque algumas aves, o tamanho das partículas deve ser menor que 3 micrômetros. Tá? E os parabrônquios dessas aves, elas medem de 0 a 2 milímetros mais ou menos, e os capilares dos sacos aéreos de 3 a 10 micrômetros, tá? Então, de diâmetro. Então, é importante analisar o tamanho dessas partículas, tá? Répteis da mesma forma e mamíferos da mesma forma. Não é simplesmente ali, vou nebulizar, fazer uma nebulização e pronto, tá? E o tipo de equipamento também deve gerar também essas partículas menores, tá bom? Porque senão eu não vou ter uma absorção adequada, tá? E aí a escolha, por exemplo, desse fármaco, ele pode simplesmente não ser absorvido, tá? E um ponto importante também, tá? Principalmente quando a gente usa antibacterianos, por exemplo, antifúngicos, é importante a gente fazer ali uma coleta, né, uma cultura desse material,
dessa secreção no local, realizar antibiograma, tá? E aí, porque isso pode variar, né, de acordo com as escolhas desse fármaco a ser utilizado, tá? Além disso, oxigenoterapia, tá? A gente pode estar utilizando também nesses animais, principalmente o animal ali no primeiro atendimento, no atendimento emergencial, tá? A gente pode estar utilizando ali também por meio de máscaras ou então através de uma caixa também, tá? Assim como na nebulização também, tá? E aí o animal ele pode estar ou de maneira direta aqui, né, ou de maneira indireta tá inalando ali o oxigênio de maneira adequada e fazendo com que o animal ele fique revigorado, tá? Alguns répteis, por exemplo, eles podem gerar apneia, tá? Então o tempo de oxigenoterapia ela tem que ser adequada também com aquela espécie a ser administrada, tá? E por fim, por último, anestésicos inalatórios. A gente vai ter uma aula só sobre anestesia em animais, tá? Silvestres. Só que é uma ótima via de administração nesses animais, porque a gente consegue ali ter o retorno quase que imediato do animal. E quando a gente fala de silvestre, está falando de répteis também. Répteis têm um metabolismo muito lento, às vezes fica ali dias para realmente retornar da anestesia, principalmente quando são anestésicos injetáveis, tá? Então a via inalatória ela acaba sendo uma via importante e é muito interessante ter essa habilidade, principalmente para o ato do exame físico. Tá? Então tem clínicas que trabalham com animais selvagens que eles têm ali um aparelho inalatório que é específico ali só para imóvel, só para fazer ali o exame físico do animal, tá? Então finalizamos a aula de hoje, tá? Com a fala aí de Hipócrates. Para os males extremos só são eficazes os remédios intensos, tá? Algo que a gente tem que refletir realmente, principalmente na medicina veterinária. E as referências e leitura recomendada, sugiro que vocês façam a leitura dessas referências, tá? Justamente para fixar o conhecimento. E qualquer coisa a gente está à disposição, tá, gente? Bom estudo e grande abraço.